Muito boa noite, estamos iniciando mais um Mesa Redonda Futebol Debate. Vamos repercutir tudo o que está acontecendo no esporte com relação à séria pandemia do coronavírus, ameaça de Olimpíada adiada, vários clubes com problemas, jogadores com problemas, enfim, tudo aquilo que está rolando no mundo inteiro, nós estaremos repercutindo a partir de agora neste Mesa Redonda especial. Vamos para o intervalinho, a gente volta já. De volta com a Mesa Redonda Futebol Debate, nesse programa especial, nós vamos falar de tudo que está acontecendo envolvendo coronavírus e esporte. A nossa mesa está formada pelos nossos comentaristas, o Celso Cardoso, Vampeta, o Osmar Garrafa e o Guilherme Camarda. Boa noite, Guilherme. Boa noite, Flávio Prado, e para você, ligadinho no Mesa Redonda, aproveita que está em casa, já segue a gente nas redes sociais, lá no Twitter, no @Mesa Redonda. Você também pode acompanhar os nossos vídeos pelo YouTube, você vai lá, YouTube/Mesa Redonda, e você também pode acompanhar nosso programa ao vivo pelo aplicativo da TV Gazeta ou pelo site gazetaesportiva.com. Hoje a gente não vai ter nenhum presente, obviamente, né? Mas o nosso presente é a sua participação conosco na hashtag Mesa Redonda. Vai lá, manda sua pergunta para os nossos comentaristas, hashtag Mesa Redonda. Vamos bombar o Twitter hoje e responda a nossa enquete lá no gazetaesportiva.com. O Comitê Olímpico Internacional deve adiar a Olimpíada de Tóquio, sim ou não? Vai lá no gazetaesportiva.com, a gente quer saber a sua opinião. Lógico que nós vamos falar sério, óbvio, né? Mas também vamos descontrair um pouco aqui para dar uma desanuviada. Então, vem com a gente mesmo. Como disse o Guilherme, hashtag Mesa Redonda, é importante você estar conosco, é importante você nos acompanhar, mandar sugestões, fazer perguntas. É bem legal para a gente ter esse teu contato. Como já falamos, Celso Cardoso, Vampeta e Osmar Garrafa estão conosco. Vamos então dar um giro do que aconteceu durante a semana envolvendo esporte e coronavírus. Vamos lá. O coronavírus causou muitos impactos no mundo esportivo ao longo da semana. A Copa América e a Eurocopa, que seriam disputadas entre junho e julho deste ano, foram remarcadas para 2021. Isso resultou no adiamento do novo Mundial de Clubes, que aconteceria no ano que vem lá na China. Na Itália, o time profissional da Juventus foi o mais afetado pelo coronavírus. O zagueiro Daniele Rugani, o meio-campo Matuidi e o atacante Dybala testaram positivo para a Covid-19. Na Espanha, o Espanhol confirmou 6 casos da nova doença entre membros do elenco principal e staff. O mesmo aconteceu com o Alavés, em que 15 pessoas foram infectadas. E a notícia que abalou a todos foi a morte do ex-presidente do Real Madrid, Lorenzo Sanz, vítima do coronavírus. Ele tinha 76 anos. Na Inglaterra, a suspensão da Premier League foi estendida e o campeonato não terá jogos até pelo menos o dia 30 de abril. Na China, Dori foi o primeiro jogador brasileiro a contrair o novo vírus. Ele está isolado e em recuperação. Nos Estados Unidos, muitos times da NBA foram afetados pelo coronavírus, como o Utah Jazz, o Denver Nuggets e, mais recentemente, o Los Angeles Lakers, o Philadelphia 76ers e o Boston Celtics. A liga está suspensa desde o dia 11 de março. No Brasil, Jorge Jesus foi submetido a mais de um exame, até tranquilizar a todos com um resultado negativo. Já o presidente do Internacional, Marcelo Medeiros, testou positivo para a Covid-19. Mesmo não apresentando sintomas, ele ficará 14 dias em isolamento. A Superliga de Vôlei Feminina foi cancelada pela Confederação Brasileira de Vôlei e não terá um time campeão em 2020. A Fórmula 1 está com um calendário indefinido e cancelou algumas provas tradicionais, como a da Austrália e a de Mônaco. As Olimpíadas também devem ser afetadas pelo coronavírus. Após pedidos de adiamento dos jogos feitos por atletas e comitês olímpicos, inclusive o do Brasil, o Comitê Olímpico Internacional deverá tomar uma decisão final em até 4 semanas. Hoje houve uma reunião em Lausanne, na Suíça, na sede do COI,
Imaginava-se que eles tomassem uma posição, mas eles informaram que não tinham nada decidido. Só vão decidir daqui a 4 semanas, e essa é a pergunta até que o Guilherme colocou para nós. O que vocês pensam? Adiamento da Olimpíada tem que acontecer? Não tem? Qual é a opinião de vocês? Bom, primeiramente, boa noite, Vampeta, Garrafa, Guilherme Camada, Flávio Prado e amigo que assiste ao Mesa Redonda. É óbvio que tem que ser adiado. A manutenção dos jogos nas circunstâncias atuais é um grande absurdo. A gente entende que tem compromissos com patrocinadores, tem todo o envolvimento do país, o Japão, na realização dos jogos. Exato, tem um investimento. Agora, a questão econômica, ela não pode ser justificativa para você insistir na realização dos jogos. Em primeiro lugar, não tem clima para isso. As pessoas não vão assistir Jogos Olímpicos e comemorar. É em julho. Segundo, são 16 mil atletas. Pois é. Segundo, no Japão, o coronavírus, né, a Covid-19, está sob controle. Mas não é. Os Jogos Olímpicos envolvem. A Europa está passando o pico agora. Então você tem estados alarmantes. A Alemanha tem morrido pouca gente, porque tem muitos leitos de UTI, mas ainda assim o número de casos é muito alto. A Inglaterra está começando com uma curva. Só como adendo, a ministra Angela Merkel entrou em quarentena. A Inglaterra está começando agora, porque também teve um descaso inicial, com uma curva bem alta. A Espanha, França, a Itália, dispensa mais comentários, o país onde mais morreu gente até hoje. Só hoje 650 na Itália. E as pessoas confinadas em quarentena, sem sair de casa. No Brasil está começando a estourar agora. Nos Estados Unidos, mais de 20 mil casos. Como é que esses atletas vão treinar? Essa é a questão. O problema não é só treinar, é que você, por exemplo, assim, o campeonato, por exemplo, o brasileiro, a gente fala assim, o campeonato brasileiro, não deu para começar em maio, bota para junho. Se acalmar tudo, tranquilo. As Olimpíadas, para ir nas Olimpíadas, você tem que disputar o pré-olímpico para conseguir um índice. Vários ali, entendeu? Não tem isso. Não é só chegar assim, ó, o dia das Olimpíadas, o cara bom no atletismo, vai lá, você, Celso, corre. Não, tem um índice para todo mundo chegar, né? Mas acrescenta tudo o que vocês falaram, e o Celso finalizava com esse ponto, a preparação dos atletas. É o momento máximo dos atletas, porque é o primo pobre, né? O atleta olímpico é o primo pobre. O momento de aparecer é nesse momento. Então, toda uma preparação. Na Espanha, quarentena. Itália, quarentena. Como é que você vai exigir performance desses caras? Ou seja, não tem nenhum cabimento, nenhuma possibilidade. Não tem como determinar quais são os atletas. Sim, não. O Pedro falou, quem vai? Sim. Não tem como, e outra coisa, Flávio, e tem uma outra coisa que joga contra patrocinadores e tudo. Quando você pensa num evento como os Jogos Olímpicos, você imagina uma grande festa, clima de euforia, locomoção de pessoas no mundo inteiro. O próprio ministro da Saúde, o Mendes, falou aqui, 2 dias atrás, que só vai haver uma queda no Brasil a partir de agosto, setembro. Uma queda. Então, a Olimpíada ocorre em julho e agosto, justamente quando vai ter uma luta muito grande, talvez aqui em casos, espero que não, né? Essa é a torcida, mas casos, uma situação muito semelhante ao que está acontecendo na Itália, por exemplo, corre o risco disso. Que clima você vai ter para assistir jogos, para mandar atleta para lá, para comemorar alguma coisa? Não existe clima no mundo, sem falar que, do ponto de vista econômico, não vai ser nada fácil você reconstruir essa economia depois desse caos. Agora, há uma coisa que me assustou. Aqui no Brasil os caras têm, demora um pouquinho para cair, o tipo não fala com o teco e tal, né? O que me assustou foi que hoje a tocha começou a ser passada no Japão. Meu Deus. E estava cheio de gente. Com cotovelo. Japonês. Porque o brasileiro a gente sabe, né? O brasileiro. Mas até eles acordarem. Ou seja, se fosse aqui, tudo bem, mas como é lá, não tem ninguém falando. Até pela educação, claro. pelo nível educacional do japonês. Pelo que os japoneses já passaram. Sim, eu fiquei muito surpreso. Eu vendo tocha colada. Eu sou bem brasileiro, eu sou o tipo brasileiro mesmo. É isso que você falou. Você é o brasileiro, é eu. Eu sou brasileiro. Eu sou, todos Flávio, mas tem que lembrar também que os atletas também se manifestaram com a hashtag Tóquio 2021. Todos os atletas estão pedindo para adiar para as Olimpíadas para o ano que vem, né? E no futebol, se não me engano, o Napoli vai voltar a treinar essa semana. Que é outro absurdo também, né? Absurdo total. O pico na Itália, na Lombardia, na região norte. Sim. Mas é óbvio que treinar para quê? Para quê? Não dá para jogar, né? Aliás, hashtag Mesa Redonda, dê a sua opinião pra gente. E aí, essa questão do COI, tudo passou para 2021. Eurocopa, Copa Mundial América, Mundial de Clubes, quer dizer, está tudo sendo adiado, então não faz sentido insistir na realização de uns jogos com essa pandemia assolando o mundo. Vai ter espaço. Porque nós vamos ter, obviamente, enxugamento de calendário do mundo todo. Claro. Sem dúvida.
tudo vai ficar enxuto. Tudo. Então não tem como. Nós vamos ter, vamos dizer, né? Campeonato. Falando, o Vampeta falou disso. Inclusive na reunião lá na federação. Juntar o Campeonato Paulista desse ano com o do ano que vem. Exato. Misturar, porque vai ter que juntar. Se não quiser deixar uma lacuna e dizer assim, mas o calendário no ano de 2020 não teve campeão paulista ou brasileiro. Faz o seguinte, 2021, dá o campeonato para quem ganhou 21 e bota como 20 também. Como na Europa, é 20 e 21. 20 e 21. Fala, Guilherme. Não, o pessoal tá mandando bastante mensagem. O Saulo tá falando que o ano de 2020 nem pode contar para o mundo esportivo. E tem o João Osmar, tá indagando aqui, tá falando com o Vampeta, perguntando como que daqui 2 meses, mesmo que melhore, os atletas vão ter condições físicas para voltar a jogar. Falando daqui a 2 meses é a Olimpíada. Não, sim, mas digo, não tem como, né? Porque mesmo que volte, os atletas não vão ter condições físicas. É o que o João Osmar Agostino tá mandando aqui também. Agora, não, porque é Campeonato Brasileiro, pô. Em termos de Brasil, é muito difícil fazer qualquer perspectiva. Claro. O Celso colocou uma situação, a gente torce para que seja o mais rápido possível. Mas, enfim, vamos colocar uma situação básica. 2 a 3 meses. 2, 3 meses. O que vocês fariam? Termina o Campeonato Paulista, o Santo André é declarado campeão, o brasileiro muda de fórmula. O que vocês entendem? Eu foi aquela fórmula que o pessoal achou até. Silvestre estava lá quando lá na reunião da Federação Paulista, né, para ver sobre isso. O que é que faz? O Campeonato Paulista, pronto, não vai ter jeito. Para. Começa no ano que vem comutado e dá o título para. Quem for campeão de 2021 é campeão de 2020 também. Mas zera? Ou então, cara, zero. Não, zero não, do jeito que tá. E o que foi dito? Aí você vai dar, sabe por quê? Todo mundo fala que precisa de 2 meses para pré-temporada? Pronto, no mês de janeiro, já que você faz pré-temporada em janeiro e fevereiro. Só como para colocar para vocês, faltam 2 rodadas para terminar a fase inicial. Essas 2 rodadas, voltou, joga as 2 rodadas. Os 2 últimos estão rebaixados. Está encerrado. Tá Seria bom. assim, desse jeito mesmo. E o campeão pode ser aquele que chegar em primeiro lugar. E acabou. Eu acho que são 2 rodadas. Pode ser um domingo e uma quarta. Aí você também teria, então, vamos supor, essas 2 rodadas para o término do campeonato, aí você poderia fazer quarta de final, jogo único, semifinal e final tudo. Esquece, Pera um pouquinho. Não dá. Aí você é contra o Campeonato Paulista. Eu não, prefiro ir até o final. O Campeonato Brasileiro, e a gente vai chegar lá, a gente vai chegar no Campeonato Brasileiro, há uma tendência, o Campeonato Brasileiro não poderá ser por pontos corridos, deve ser por mata-mata. Você achar 3 ou 4 dados para terminar o Paulista. Não. Mas sabe por que não dá para fazer isso? O contrato. O Santo André, por exemplo, agora, final de abril, iniciozinho de maio, já acabou o contrato da maioria dos jogadores. Então esses jogadores não vão estar lá por força de contrato. Não adianta, não tem como. Então que Santo André que você vai botar em campo? Que time se não tem contrato? Faz uma prorrogação de mais 30 dias de contrato. Mas não dá, são 4 dados. Você não sabe o que você está lidando, você não sabe se é maio, se é junho, se é julho. A gente está partindo do princípio de terminar com mais 3 meses. Você não sabe se é maio, junho, julho, outra coisa. O clube grande ainda tem o patrocínio, tem tudo. O clube pequeno depende da bilheteria, depende de premiação. Você viu o que está acontecendo na Não, Europa? sim, também. Alguns clubes da Europa, por exemplo, o Lyon, está entrando para não pagar folha de pagamento. Pois é. Está entrando com um recurso de lei. A continuidade do Campeonato Paulista não dá. Eu, por mim, o que eu faria? Porque o campeonato acabou aí. Aclama o Santo André campeão porque terminou na frente. Mas e não rebaixa. Gente, é mais um, e não rebaixa. E não rebaixa. Jogos, por exemplo, e não Santo André, rebaixa. 3 jogos, são 3 não dá, jogos. sabe por quê, Garrafa? Juvenil para jogar, você tem que achar uma saída. Vamos imaginar que a coisa se resolva a partir de julho, agosto. Você tem que ter o Campeonato Brasileiro, porque tem compromisso com televisão, tá tudo vendido, pay-per-view, 38 rodadas. Vai ser encurtado, não dá para ser. Não dá para ser. Vai ser mata-mata, não vai ser pontos corridos. Não dá para ser. Já houve uma reunião essa semana, inclusive, nesse sentido. Mas não dá para ser. Não dá para ser por quê? Porque senão vai perder dinheiro da televisão, que já tem contrato. Mas todo mundo vai perder. Todo mundo tem que perder um pouco. Mas já perderam contra essa parte. O que você pode fazer é uma outra alternativa, e seria muito mais inteligente, você adequa, pelo menos esse ano, se não quiser para sempre, o calendário ao futebol europeu. Então você começa o campeonato em setembro, começa o campeonato em setembro, termina em maio do ano que vem. Fica 20 e 21. E daí pra frente, você tem as 38 datas vendidas para televisão, pay-per-view e tudo mais. Seria a maneira mais sensata de você resolver. Porque você fazer um campeonato mais curto, quem pagou para pay-per-view, pagou para 38 datas, não vai ter. Por exemplo, você faz lá uma primeira fase e depois mata-mata. Corinthians pode ficar fora, Flamengo pode ficar fora. Todo mundo fala assim, o campeonato não pode ser em janeiro porque coincide com o verão.
Mas você acha que é todo mundo que tem casa de praia e Riviera? Quase ninguém, né? Já. A maioria trabalha. Gente, nós fomos ouvir um especialista em marketing esportivo, uma pessoa que trabalha, tem a empresa chamada Pluriconsultoria, que faz estatística, levantamento de balanço de clubes, um especialista na matéria, para dar para a gente uma ideia do que pode acontecer, qual é a tendência em termos de prejuízo, o que vai ocorrer com patrocinadores. Fernando Ferreira dá um depoimento para a gente aqui, para a gente até discutir em cima disso. Flávio, meu caro, como vai? Prazer estar falando contigo, apesar de não ser uma hora das mais agradáveis, mas enfim, temos aí uma situação para enfrentar, né? Que é a situação do efeito do coronavírus sobre os clubes de futebol. Bom, aqui na Pluri nós fizemos algumas simulações, né? Que já demonstram um impacto bem razoável sobre as finanças dos clubes. Então a gente está trabalhando aqui com dois cenários. Se a gente tiver um cenário que a gente considera otimista, que é chegar agora, por exemplo, em abril e os campeonatos serem retomados, né, é uma situação assim menos dramática, vamos chamar assim, porque você afeta basicamente os campeonatos estaduais. Os campeonatos estaduais são a parte do ano em que as receitas são menores. Aqui em São Paulo é um pouco diferente, mas o resto do Brasil, a parte que as receitas são um pouco menores. Televisão, basicamente, você tem algum impacto em São Paulo, Rio de Janeiro e menos no Rio Grande do Sul e Minas Gerais. Daí para frente, os demais estados, a perda dos clubes é muito pequena, né? Aí a gente estima uma perda de 11% da receita dos clubes de Série A, tá? E o Cruzeiro, considerando esse cenário, tá? Agora vamos imaginar um cenário de estresse, né? Não é o cenário limite, né? Mas é um cenário que a gente já chama de estresse, né? Que é um cenário de o Campeonato Brasileiro ser afetado. Aí a coisa muda de conversa completamente. Por quê? Porque aí você vai atacar fundamentalmente as receitas com direitos de TV, de transmissão, e as receitas com patrocínio. Aí nós estamos falando de 50% das receitas de todos os clubes serão afetadas nesse cenário. Uma outra fonte de receita que representa 25% mais ou menos da receita dos clubes e que seria afetada nesse caso também é a venda de jogadores, né? Nesse caso a gente no cenário de estresse, né, dos campeonatos voltando em setembro, você teria uma redução também dos campeonatos, um ajuste de calendário na Europa. Os clubes lá fora obviamente também vão perder receita. E os clubes lá de fora são os grandes compradores do mercado. Isso aqui a gente até agora esteve falando dos clubes, dos grandes clubes, né? Ou vamos chamar assim os clubes de Série A e B, os grandes e médios, né? E você tem em torno de 525 clubes que disputam somente os campeonatos estaduais, seja de primeira divisão ou segunda, terceira e até quarta divisão, como é o caso de São Paulo. Esses clubes, eles tendem a ser muito afetados. Se o coronavírus ele machuca os clubes um pouco maior, os clubes pequenos, ele pode ser fatal, né? Esse é um problema. Bom, Vampeta, você é presidente de um clube, claro que é uma situação diferente, porque é um dono, e obviamente esse dono pode resolver bancar a operação ou fechar, aí é uma questão dele especificamente, não há uma dependência direta disso tudo, se bem que é um pacote, mas como é que você está vendo isso que o Fernando falou, né? São mais de 500 clubes e alguns podem ter uma coisa fatal, uma situação fatal. Então, na reunião da federação, o Corinthians e o Palmeiras foi contundente em parar, porque se não é Corinthians e Palmeiras que chega, poderia ter as duas rodadas, né? Há quem diga que foi quando... O Andrés até citou o exemplo que o Luan poderia estar, citou que algum outro da comissão técnica. O Andrés, isso, a primeira divisão, que eu estava lá esperando o pessoal sair da primeira e a gente na segunda divisão ia. Aí cada clube tem uma situação, por exemplo, o Audax. É que a média de idade nossa é de 22 anos. Então são jogadores tudo mais jovens, que a gente faz um contrato maior. Tendo ou não tendo problema, tendo ou não tendo o Campeonato Paulista, esses atletas têm contrato de que honrar. Não é um time mais velho que nos demais, né? Sim. Faz um calendário de 3 meses, 4 meses, é o caso de Santo André, que é líder, vai desmanchar. Um monte de time. Já o Audax, a gente lá, a média de jogadores é de 23, tem um acho que tem 25, 26 anos, mas tudo 19, 18 anos. A gente mexe muito com a base, né? Contrato 5, 6 anos. 5, 6 anos. Tendo ou não tendo, a gente ia ter que... O cara tá preso, o cara tá preso. Né? Outros não, outros eu vi, não só aqui em São Paulo, eu vi o Sergipe mesmo, no Campeonato Sergipano, mandou todo mundo embora, porque não tem como pagar mais uma folha, você calcula bem mesmo. Aí eu vi que foi mais falando, ó, os meus atletas já estão fechados para jogar Série B,
Série C, Série D. São os mesmos jogadores que jogam regionais. Você fala isso direto, né? Então, para nós foi uma situação diferente, que é diferente da Portuguesa Santista, da própria Lusa. Já o São Bento já é diferente, tem calendário para o segundo semestre. Botafogo de Ribeirão Preto já tem. Oeste tem alguns que tem, né? Outros que não tem, Flávio, não tem como você. E a própria quarta divisão, que nem falou aí, a quarta divisão é até 23 anos, mas você pode adiar. Porque não começou ainda. Ia começar em maio. Não começou, né? Não tem. Então, o que vocês acham? Vamos ter clubes fechando as portas? O pequeno que não esteja numa situação, como disse o Vampeta, referente ao Audax, corre realmente esse risco. Mas corre, quebrar. É tudo, Flávio, não é? Se vai acontecer no comércio, no pequeno, no médio empresário, no futebol não vai ser diferente, não. O pequeno vai pagar a conta, sim. O grande, obviamente, pela massa de torcedores, contra a televisão, vai passar por algumas dificuldades, mas ele vai acabar respirando, saindo, né, do fundo do poço. Já o pequeno, aquele que não tiver a mínimo de base, esse corre. Mas aí é que entra a importância. Por exemplo, se você tem empresas que podem quebrar a economia, você tem uma ajuda do governo, você tem uma ajuda aqui. O que pode fazer também a Federação Paulista de Futebol, a própria CBF, que ganham muito dinheiro também com a eleição dos campeonatos. Muitas vezes agora de 1 bilhão. Pois né? Segurar um pouco essa caixa para dar essa ajuda aos clubes, eles têm. Então, por exemplo, de repente fazer dos jogadores. Mas aí também, Flávio. Isso foi colocado. Foi colocado, mas assim, eu acho que no primeiro... Você já pega o contrato do atleta que é só por 5 meses, 4 meses. Que já é baixo. Muitos times é só estadual. Ainda você vai tirar. A gente mostrou aqui no Mesa Redonda. Provavelmente 5 meses ele divide por A gente 12, mostrou na matéria do Jonas aqui, 84% 84% dos clubes, dos jogadores, ou melhor, ganham até R$1.000. Quer dizer, então dá para, de repente, as federações que ganham muito dinheiro, a própria CBF, calcular mais ou menos quanto entraria na conta desses clubes se o calendário estivesse em vigor e tentar dar uma ajuda. E a federação, as federações, no caso aqui de São Paulo, Federação Paulista, a própria CBF, tem condições de fazer esse tipo de conduta, de dar uma ajuda aos clubes. Podem ser pela primeira vez úteis ao futebol, né? Não Porque é? até agora elas só sugam o futebol. Então seria uma maneira delas serem úteis, botar algum dinheiro. Porque liga, você tem uma ajuda. É claro. Um ajuda o outro. É normal, é um dinheiro único, um caixa único. Não teria esse tipo de problema. O que afeta o grandão afeta o pequeno, são grupos pequenos e um ajuda o outro. Pagaria, Eu não espero caridade de federação alguma. Mas numa situação de interesse próprio, ela com toda essa bala, ela pode entrar para resolver. Até o que pagaria de premiação, distribui, divide. Não me surpreendo, não vou ficar aqui na esperança, não, porque a federação é milionária, tem dinheiro, vai fazer caridade. Não vai fazer caridade, não. Na reunião que teve, eu fui como presidente do Audax, que também é transmitido, a A2 também é TV, né? Tem alguns jogos pela TV também. E aí o presidente Reinaldo, na primeira coisa, falou, a televisão não vai deixar na mão, mas não sabe quando vai pagar. Então está falando assim, não vai dar calote, mas também não vai dizer, eu vou pagar daqui a um mês. Devo, não é? Porque a própria TV, ela perdeu o patrocínio da transmissão. Né? Falou isso. Então fica uma situação. Olha, o que pode acontecer, e aí de novo eu quero colocar vocês todos nessa história, nós temos 500 e tralalá clubes, o que é uma coisa irreal. A partir do momento que nós temos 84%, foi isso que você falou, tentando lembrar, de clubes que pagam em média R$1.000, ou seja, um salário mínimo, isso não é profissionalismo para jogador de futebol. Portanto, nós estamos vivendo um mundo de fantasia. Nós não temos capacidade para 500 e tralalá. Imagina só, esses clubes, se parar alguns, também nós vamos estar caindo, vamos nos adequar à realidade. Estamos indo para a segunda semana sem campeonato, né? É um impacto muito grande, mas em 3 meses. 3 meses, pois é. É um impacto muito grande, ó. E não temos a garantia. Isso é futebol profissional. Eu jogo bola lá na Vila Maria, lá no União dos Operários. Os caras fechou, tudo fechou, né? Todo lugar não tem mais raça, não tem mais baba, não tem nada. Então, impacto pro amador, pro futebol amador, o cara querendo sair de casa, o cara que tem um barzinho no bar ali para vender, para quem joga. Imagina o futebol profissional. Os menores, o grande também sofre também. Não, mas todo mundo sofre. Por isso que eu acho que essa tese, que foi até ventilada, essa possibilidade de repente você ter no formato antigo, um campeonato menor, por pontos corridos, ou com mata-mata, não vai vingar. Porque os clubes dependem dessa verba da televisão
E se não tiver um campeonato com 38 datas, nos moldes dos pontos corridos, a TV não vai pagar o que ela prometeu pagar, porque ela depende disso. Mas aí que está o detalhe. Você compromete o ano que vem. Mas não, você adequa o calendário. Não tem saída. Não é um momento de exceção. Então, você adequa o calendário. Eu não gosto de mata-mata, mas eu acho que não vai ter então, mas não seria, de repente, mais oportuno você aproveitar para adequar o calendário ao futebol europeu? Isso seria maravilhoso. É o mais sensato. Os 4 grandes do Rio, mas o que deveria ser feito. Tem uma marca de óleo que patrocina o Flamengo, Botafogo, Vasco e Fluminense, saiu. Sim, patrocina os 4, saiu. Falou que tem outras prioridades no momento. Porque não vai ter TV. Sim. Quando dá possibilidade, quando a porta se abrir, no sentido de poder se tocar novamente futebol, aí esse pessoal vai sentar e alguém, com maior serenidade, vai ver qual é a melhor opção. E aí eu não descarto campeonato por mata-mata, não descarto até a adequação do calendário. Eu acho que seria o mais sensato. Até campeão 2020, 2021. E aí quem vai dar o comando, eu acho que quem vai ditar isso é a televisão. Nós precisamos de saber quando, né? Agora qualquer coisa é chute. Claro que a gente E por favor, mantenha contato com a gente, Mesa Redonda e dê sua opinião. Mas nós estamos jogando no escuro, porque se for abril, o Fernando falou, for final de abril, cenário maravilhoso. O quê? Uma perda, nós são 8 período abre um cenário diferente. Tanto que a gente nem sabe o que vai acontecer na Europa. Isso. Acho que a final da Liga dos Campeões da Europa, pode até me ajudar, Guilherme, para confirmar, mas acho que a final está prevista para o dia 27 de junho. Não vai acontecer. Não vai. Seria enorme. Porque eles deveriam, para fazer, assim, que ainda tem quartas de final, semifinal e final. Então você teria que ter jogos no mês de junho e os times voltarem a terminar em maio. 30 de maio. Se der tudo certo. 30 de maio seria a final da Não, ela foi adiada para junho. Não, mas se der tudo certo, a final é em Istambul. Eles fariam todos os jogos em Istambul, um jogo só. Mataria a volta, mataria uma perna. Então, vai jogar Real Madrid e Manchester City. Seria um em Manchester, outro em Madrid. Faz um jogo só em Istambul. Tudo em Istambul, né? Tudo junto ali. Aí isso seria uma ideia para encurtar. Mas aí precisaria ter uma data de referência. É claro, que não tem. Italianos. Acho que para 27 de junho. 27 de junho, é isso mesmo. 27 nenhuma de possibilidade está descartada, nenhuma confirmada, porque não se tem o momento exato em que essa situação vai se normalizar. Só para ter uma ideia, o Paris Saint-Germain, que está em quarentena lá na França. O Neymar veio para cá, o Thiago Silva veio para cá. A gente não sabe, por exemplo, se em maio, quando deveriam voltar a treinar em condições normais, as fronteiras brasileiras não vão estar fechadas. Então, mas os times chineses já estão botando todo mundo para treinar. Mas olha que maluquice. O Fellaini, que joga no Shandong Luneng, ele voltou. E voltou com o coronavírus. O jogador brasileiro. Maldívia no outro lugar e voltou com o coronavírus. Porque veio normal, achou que não estava gripado. Fellaini é aquele grandão, cabelo da Bélgica. Que loucura. Não, eu acho inviável voltar tão cedo. Eu acho que não vai acontecer. Nesse período de quarentena, todo mundo, inclusive nós, né, não podemos parar de nos movimentar. E nós vamos conversar com uma professora para nos ajudar na orientação para que a gente não tenha dificuldades, ou pelo menos minimize os efeitos da pausa, que todo mundo está num ritmo mais lento. A maioria das pessoas em casa, e deve aumentar cada vez mais isso. E, obviamente, você precisa se movimentar, fazer alguma coisa. A professora Raquel vai dar algumas orientações importantes para você que fica em casa. E o negócio de ficar no sofá é complicado. É atrativo e tal, mas tem que se movimentar. Vamos ouvir a professora Raquel. Movimento lá direto, cara. Boa noite, Flávio. Boa noite, Mesa Redonda. É uma honra estar participando do programa. Espero contribuir e levar para as pessoas informações relevantes, significativas, que nesse momento vai fazer diferença. Muitas pessoas diziam, eu não tenho tempo para treinar, eu não consigo parar, eu não tenho motivação. Então, realmente agora chegou um momento onde as pessoas vão ter tempo para poder se dedicar, olhar para si e melhorar e trabalhar para que no final dessa crise todo mundo esteja com novos hábitos. Então vou tentar trazer um pouquinho aqui algumas perguntas que as pessoas costumam fazer a respeito disso. Por exemplo, qual é o melhor horário para fazer exercício? A minha resposta sempre é, melhor treino feito do que horário perfeito. Não importa se vai ser de manhã, de tarde ou de noite. O que importa é que tu cumpra. Quantas vezes no dia é importante treinar? Posso treinar mais de uma vez por dia? Poder tu pode, mas eu recomendo que mais importante do que tu faça 2 vezes ao dia é que tu consistentemente faça
diariamente, ou 4, 5 vezes na semana. E agora em quarentena a gente vai ter chance de poder talvez fazer aí 6 vezes na semana, pelo menos, de treino e descansar um dia. Não há como nós sermos melhores pessoas, contribuir para o mundo, porque o mundo vai precisar que a gente contribua com ele fortemente, trabalhar duro. Assim que essa crise passar, a gente precisa sair muito fortalecido e a gente não vai conseguir isso sem saúde. É um momento para olhar para a saúde. Porque tem que se proteger, ok, mas tem que fazer alguma coisa em casa, né? Claro, senão claro. fica complicado, senão a coisa fica... Eu tô fazendo 2 refeições por dia Levantamento de garfo? e filme. Tá fazendo tudo errado. Não, mas que na verdade essa é a rotina dele. Nós estamos tomando na parte hotel. Não, a academia tá fechada, mas é em casa mesmo. Daqui a pouco a professora Raquel Quarteiro vai voltar e vai mostrar o que pode ser feito eu não em casa. posso falar tudo problema, nesse horário, né? São solteiros, Vampeta. Solteiro, solteiro então. tá tranquilo. Os casados, a mulher arruma pra trocar um guarda-roupa, mudar a cama de Não, lugar. dá pra fazer exercício. eu faço dá pra também. fazer. Solteiro, Dá pra esse fazer, fica dá no sim. Eu faço. Fazer exercícios de isometria, Põe chinelo, né? bola de chinelo, pode ser. Vamos Tá fazendo ver, zumba, né? professora Raquel voltou. Dá pra fazer coisa em casa assim, vamos ver. E o que eu vou te mostrar agora é um conjunto de exercícios eficazes, é muito melhor do que esses exercícios isolados dessa maneira. Prefere exercícios que trabalhem o corpo inteiro, multiarticulares ou integrados. Qual é o exemplo disso? O exemplo disso é fazer um exercício de agachamento. Por exemplo, esse agachamento, ele está trabalhando várias partes do corpo ao mesmo tempo. A vantagem é que tu economiza tempo dessa maneira. Tu tá trabalhando coxa, glúteo, perna e abdômen ao mesmo tempo. Porque no momento que tu agacha aqui, ó, o abdômen tem que estar contraído, tem que estar direitinho. O que importa é que tu execute muito bem. E é isso que eu vou te ensinar agora como executar. Que é um dos exercícios que tu tem que focar em fazer. Esse é o rei dos exercícios. Primeiro, afasta um pouquinho a perna, mais ou menos na distância dos ombros, e abre o pé um pouquinho para fora. Vai começar a baixar com o joelho na direção da ponta dos pés. A direção da ponta dos pés, nem para fora demais, nem para dentro demais. E o tronco se mantém retinho, sempre como se tivesse uma parede aqui na frente. Então vai baixar e vai subir. Não é baixar assim, ok? É baixar bem retinho. Raquel, até onde eu devo baixar? Tu vai baixar até onde as tuas costas ficam retas. Então, pés preparados, joelhos certinhos. Tu vai baixar até onde as costas se mantêm retas. Agora vamos para um exercício que vai trabalhar abdômen. Deixa eu te mostrar. Mãos no chão, coluna alinhada, bunda nem para cima, nem para baixo demais. E fica bem alinhado. Puxa o abdômen para dentro e o quadril, tá vendo que tá bem alinhado com o meu ombro. E vai ficar nessa posição. Então, Raquel, quantas repetições eu devo fazer? Como é que tu vai fazer essas repetições? Faz por tempo. 20 segundos de agachamento, 10 segundos de descanso. 20 segundos da pranchinha, 10 segundos de descanso. E tu vai fazer essa série durante 4 minutos. Vão ser 8 rodadas disso. 20 segundos, 10 de descanso. Isso já é um baita de um treino. Tu vai ver que vai ser bem puxado e são exercícios muito eficazes. Espero que tenham gostado da dica. Espero que a galera em casa consiga aplicar. E é isso. Tchau, tchau, Flávio. Um beijo. Obrigado, professora Raquel. Dá para fazer. Tranquilo, doutora, beijão, tranquilo. Dá mesmo. Mas eu preciso que alguém vá para me ensinar que eu... Tenta fazer aí, Pampeta. Tenta fazer. Não, precisa da doutora. Dá mesmo. O primo fez, o primo Eu tô Ribeiro, fazendo enquanto isso tava em casa, passando. gente. É claro, tranquilo. Dá pra fazer, cada um no seu ritmo, cada um da sua maneira. É que o senhor anda Mas são muito exercícios preguiçoso. simples, dá para fazer. Não, mas dá para fazer. Dá, claro que dá. E Aliás, não é importante, só né? dar, é uma questão de saúde. É questão de saúde. necessidade. Aí você fica lá, você se protege do coronavírus em casa e tem Não, outros e é problemas. higiene, tô vivendo mental assim. também. Eu tô no momento assim, faz de conta que eu joguei, aí também o Silvestre, né, que me beliscou no jogo seu, ele me deu uma pancada no tornozelo, então eu ainda não posso voltar. Eu ainda tô no Ainda? Depois de semana, gente. Faz 5 anos. Parece que... Não, eu tô falando... Aí, isso aí faz 3, 4 anos. peraí, a epidemia, que fala epidemia? Pandemia. A pandemia só tem 2 semanas. Parece que já tem 3 meses que não faz nada. Todo mundo... O Garrafa me mostrou aqui como o Ronaldo era e como o Ronaldo...
Você vai ver. Ainda bem que tá tendo mesa, todo domingo, você vai ver que o espaço que até aqui. Todo mundo Sabe quem tá treinando sozinho? Alexandre Pato. Dá uma olhadinha lá. Aí ó. sim, também com aquela moeda, aquela nave. Tem vários, né? Tem um monte de gente publicando coisas. Vamos ver o treino. Vai passar o treino do Pato? Olha lá. Olha aí. Olha lá. Olha lá. Tá bom, mas só o gol é o tamanho do meu apartamento. Lógico. Vou fazer o quê? Vai faltar casa pra ele, casa do sogro, casa. Olha lá. Coitado, né? Tá sofrendo. Não, você tem que fazer, ele é um atleta, ele depende disso. Claro. Olha lá, Até porque é bom sempre lembrar, né? Não é férias. Exatamente. Né? Dá a impressão que estamos de férias. Aí o cara vai comer bastante. Aí é dentro de casa, hein? Porque as academias, felizmente, na maioria dos condomínios estão fechadas, o que ok. E as academias mesmo, claro. fora, né, e um detalhe importante, claro que o aspecto físico é fundamental nesse momento, se movimentar, mas a gente fala para um vário universo de pessoas, um universo variado de pessoas. Então, se você não tem um pouco mais idoso e você não tem esse costume de fazer exercício, se você não puder fazer por algum motivo, crie uma outra atividade, porque nesse momento a gente está consumindo a informação e ela é necessária do que está acontecendo no país, acontecendo no mundo, mas você tem que ter um pouco de descontração, soltar um pouco essa versão emocional, né? Por exemplo... Caminhar em casa, eu moro numa kitnet, como que eu vou caminhar em casa? Se você quiser caminhar, você anda aí. Você pode pular corda, você pode subir escada, tudo. É a gente sabe que tudo vai da cabeça de cada um. Quebrar o clima, por exemplo. Antes de almoçar hoje à tarde, tem que lavar bem as mãos, né, Flávio? Passar o álcool gel. Eu tomei 2 doses de conhaque. Se pega na mão, imagine pegando no sangue. Ele não vai chegar no sangue. Tudo conversa. Tudo conversa, verdade. Parece que não é nada. É tipo. Se você consegue limpar a mão, imagine 2 dosinhas de cueca no sangue. Ele chegou com essa piada e falou: eu preciso fazer essa piada. Ele tá querendo se passar pelo presidente de Belarus, que disse que. Lá é o único lugar do mundo que tem futebol. Que lá não tem. Lá ele não se preocupa com a Covid-19, porque tem vodka. Não, tem vodka ele falou tem vodka e sauna. Aí é sacanagem. Ponto. Eu tenho tudo em casa, então. Eu desligo o ar do quarto, viro uma sauna. Vodka é moleza de passar no mercado. Olha, nós fizemos nórdico, né? o levantamento das campanhas dos principais times daqui do Brasil, ou daqui de São Paulo, mais especificamente, para a gente poder discutir um pouquinho com relação à maneira como se pararam os campeonatos e como os times pararam as suas campanhas. Vamos começar pelo Palmeiras. O Palmeiras está bem colocado no grupo da Libertadores. Líder isolado, 2 jogos e 2 triunfos, um fora e outro dentro de casa. Classificação para o mata-mata bem encaminhada. No Paulistão, o Verdão é vice-líder da chave. Empatado em pontos com o Santo André, perde os critérios. Para garantir vaga nas quartas de final sem depender de terceiros, necessita de uma vitória nas últimas 2 rodadas. Encara o Corinthians em Itaquera e recebe o Água Santa no Allianz Parque. Enquanto aguarda a volta da vida normal dos jogos, em tempos de coronavírus, treina isoladamente como dá. Vanderlei Luxemburgo sabe que o time ainda está longe daquele rendimento ideal, apesar dos bons números na temporada. O recuo de Felipe Melo, do meio para a zaga, deu certo, assim como Zé Rafael, que deixou a meia para ser volante. O aproveitamento de jovens da base, também. Exemplos, Gabriel Menino e Patrick de Paula são boas opções experimentadas pelo treinador. A equipe ainda não encaixou como deveria a marcação no meio-campo. Joga e deixa jogar. Faz parte da filosofia do Lucha, que prefere um meio-campo mais leve e menos mordedor. Um outro ajuste também não ocorreu. Na meia de criação, Lucas Lima, Rafael Veiga, Gustavo Scarpa não conseguiram render tudo aquilo que a posição exige. Na ausência dessa peça, o professor decidiu escalar 4 caras, 4 homens de frente, revezando nas funções. O titular absoluto Dudu tem cadeira cativa. William Bigode conquistou a dele, artilheiro, garantiu espaço. Luiz Adriano, idem, além do recém-chegado Rony.
Apesar dos treinos abertos, o comandante não abre o jogo ao comentar certos assuntos delicados, algo compreensível, no intuito de preservar reputações e não se queimar no grupo, mantendo assim o ótimo relacionamento no vestiário alviverde. Esse esquema com o Dudu Armando, é porque você entende que é melhor para ele e para o time, ou porque os meias de ofício que você tem no elenco não te convenceram ainda? Ai, cara, mas, pô, não convencer é uma coisa, assim, tipo, muito, com todo respeito, é sempre um lado muito negativo. Eu vou ficar com o lado positivo. É água, tá, gente? Tem que tomar água. Falou em vodka. Falou em vodka, né? Vocês ficam falando tanto nisso. É claro que foi ruim o futebol parar para todo mundo. Óbvio, nós que vemos futebol, os jogadores, todo mundo. Mas, entendam bem, para o Palmeiras foi um mau momento para o campeonato parar? Foi bom ter uma pausa? Como é que vocês encaram isso? Não, acho ruim para todo mundo. Para quem estava bem, ninguém leva vantagem para quem estava mal. Não, você sabe que eu acho que pro Corinthians, a gente vai falar depois, pro Corinthians foi bom negócio. Não vejo, pode ser. Foi, claro que foi. Mal pra caramba. Foi. Pro vai Palmeiras... continuar mal até voltar. Não, hashtag mesa redonda, dê sua opinião. Vai continuar mal até voltar. Para mim, foi mau negócio para todo mundo e pro Palmeiras também. Mas acho que principalmente pro São Paulo. Pro Palmeiras também, obviamente, foi ruim. São Paulo porque o time tá. E o Palmeiras. Sabe o que é igual? Porque assim, se você para e fica treinando, é vantagem para quem está lá embaixo, que está ruim, precisa acertar. Então. Mas ninguém ficou treinando, todo mundo. Não, eu sei. Mas eu acho que. Vai começar tudo de novo. Mas a pressão abaixa. E a pressão abaixa, porque veja só. Eu não acredito que o Campeonato Paulista vai voltar. Não acredito mesmo. Eu acho que vai parar por aí, porque não tem como. Se o campeonato continuasse, o Palmeiras ia pegar o Corinthians em Itaquera, com o Corinthians com a corda no pescoço, correndo o risco de rebaixamento, uma pressão danada. Sem torcida. Não, sim, mas tudo bem. Mas as possibilidades, o Palmeiras parado, você não tem nenhuma garantia de que o Palmeiras vai voltar. Por exemplo, no Brasil, melhor. No Brasil tem dois treinadores que é seguro, faça o que faça, que é o Jesus, no Flamengo, e o Renato Gaúcho. O Renato pregou no coletivo. Tem que liberar, somos solidários, tem que parar. No dia seguinte, parou. Ele vai para o Rio de Janeiro com mais de 10 amigos dele, partindo de futebol. Fanfarrão, né? Se é qualquer outro treinador no país, daria uma confusão, mas ele tem essa moral no Grêmio. Já pensou o Thiago Nunes parou? Aí os caras vão filmar Thiago Nunes no Guarujá jogando futebol. Mas aí. Os caras vão na o Renato, ele é fanfarrão. Ele fez um trabalho muito bom no Grêmio. E um períodozinho no Fluminense. No resto, não, mas ele é treinador de um time só. Não, ele tem moral lá. Mas é treinador de um time só também. Ele perdeu da LDU uma Copa Libertadores dentro do Rio de Janeiro com o Fluminense. Ou seja, ele tem moral no Grêmio, mas ele não tá com essa bola toda que sai daqui vai pra depois de ter ganhado o primeiro jogo, né? Exatamente. Você pega essa parada. O Luxemburgo vai fazer um churrasco na praia. Todo mundo ia estar questionando. Claro. Sabe? Se você pega o treinador do Inter. O Cudê, qualquer um, foi o Renato na praia, não deu nada. Não, mas ele qualquer foi outro. bem criticado. Foi bem criticado. Mas não deu nada no clube, você viu o presidente e os torcedores. O Jorge Jesus, amanhã vai para Portugal. Técnica. Aí ele, toda a comissão técnica dele, não há nenhum tipo de informação que ele esteja desistindo de nada. Simplesmente, como não tem um período para retornar, ele teve positivo de coronavírus, aliás, positivo depois negativo, né? Sim. Então foi liberado da quarentena e amanhã vai embora. Vocês imaginam alguma dificuldade? É uma decisão eu continuo difícil. com essa ideia de difícil para todo mundo, tá aí, ó. Para não fugir, como veio com o próprio Palmeiras, ou seja, o Vanderlei estava buscando esse esquema novo dos 3 atacantes mais o Dudu, né? Sem ninguém fixo no meio-campo. Então você para e você vai recomeçar. Então o Palmeiras, para responder exatamente o VT, o Palmeiras tem sérios problemas, como terão os outros clubes. O Corinthians, que vai ficar não se sabe quanto tempo numa situação de corda no pescoço, mesmo não vai, jogar. porque se o Campeonato Paulista foi encerrado agora, Garrafa, já era. Começa a rodada brasileira, tomou 4 piadas. Não, mas aí é uma outra história. Mas aí vai começar todo mundo do zero, uma outra história. Flávio, o Jesus vai com a comissão técnica para fora do país, até voltar. E eu acho que ele não fica lá. Se o treinador do Benfica sair, que tem tudo para cair fora mesmo. Não, tudo indica. Não, quase o Jesus assume o Benfica. Isso, e o contrato dele é até maio. Até maio não vai voltar futebol. Não tem como, sem chance. Não vai. E ele já está indo mesmo para os caras do Flamengo, a diretoria não está chamando ele todo dia. Claro. Eu acho que vamos renovar. Essa também é a história do
Você quer estar perto da família, né? Mas é o momento de estar junto com a família. Mas é uma situação também complicada, porque em Portugal também o número de casos ainda é muito grande. Eles estão em quarentena, é tudo vazio. Então, Celso, cada um com o seu problema, e aí que eu tenho essa tese que é ruim para todo mundo. Ó, Flamengo talvez perca o Jesus em função disso. Vai ficar, né, como a gente colocou aqui. O São Paulo, como você disse, vinha numa crescente. O São Paulo acho que é o mais vai interromper a crescente. O Vanderlei estava achando uma nova forma de jogar. O Corinthians precisa dar uma resposta, está estagnado no momento crítico. Então, eu não vejo vantagem para ninguém. É ruim para todo mundo essa parada. É que para alguns eu acho que pode... eu sei, é ruim para todo mundo, eu concordo. Só que para uns, assim, você fala assim, puxa, eu estava tão bem. Para esse que estava tão bem como o Fernando Diniz e o São Paulo, é diferente a parada. Aquele ano que o Palmeiras vinha bem, aí parou. Isso, parou e aí não é mais o mesmo. E aí para um Corinthians que de repente não... Assim, do ponto de vista financeiro, tudo isso a gente já sabe. Mas do ponto de vista psicológico, de repente essa parada não foi de todo ruim. Nesse momento, eu estou dizendo do time em campo. Estou entrando aqui na operação econômica, salário. Não, claro. É isso. Tecnicamente, porque o Corinthians tira. Imagina o que seria aquela semana de ter que enfrentar o Palmeiras e Itaquera. Está treinando. Ia ser um inferno. Olha só, vai ter que voltar e dar uma resposta imediata sem treinar. Se treinando, já está mas aí um samba do crioulo. Não, mas aí... Você imagina sem treinar. Mas peraí. Com essa parada... Não vai assim, vamos voltar no dia 5 e no dia 7 tem jogo. Vai ter que começar toda a temporada de novo. Vai ter que ter 20 dias de pré-temporada. Não dá, os jogadores fora de fora. Por mais que o jogador dê uma corridinha em casa tal, nem todo mundo tem essa condição. Mas não vai dar tempo não, se voltar vai ter. Parece que a Inter... Vai voltar todo mundo meia boca. Parece que a Inter de Milão, acho que foi a Inter de Milão, deu uma esteira para cada jogador fazer atividade em casa. A Inter de Milão parece que fez isso. Agora, aqui no Brasil não, tem gente que vai treinar mais, vai treinar menos. Então vai ter que ter esse período de aclimatação, esse período de pré-temporada. O ritmo de jogo também que muda muito. Muda muito. Mas aí ninguém vai estar, né? Gente, o Garrafa fez um trabalho legal, colocou mais um comentarista com a gente aqui, lá de fora, o nosso querido Marcelinho Carioca, e ele falou um pouquinho sobre o Palmeiras e sobre o Luxemburgo, mais especificamente. Flávio, me perguntaram quem era o cara do campeonato, né? Isso até aqui na Tropical FM, no Arena Tropical, nosso programa de esportes. E eu não votei em nenhum jogador, não. Eu votei no Lucha, cara. No Vanderlei, porque um cara que ele sabe comandar um grupo, ter a dinâmica, a dicção, a oratória. Ele tirou o Felipe Melo do meio de campo, colocou ele como zagueiro, sabe? Ele contratou certíssimo, né? O atacante do Atlético Paranaense, o Rony, aí colocou o Luiz Adriano, manteve o William na direita, que é o artilheiro da equipe, e aí arrumou o lugar no meio de campo pro Dudu. Então o cara do campeonato é o cara que deu a volta por cima no Vasco, é o cara que fez o time do Vasco jogar e agora tá fazendo o time do Palmeiras jogar. Então isso é bom pro futebol, é bom pro Vanderlei, é bom pra gente que trabalha, né, com a bola, e é bom pra gente comentar também. Marcelinho elogiando o Luxemburgo. Lógico, acabou de tomar 700 quilos de alcatra do homem. Então tá dizendo agora que o Luxemburgo não presta. Na justiça, 700 quilos de alcatra. 700 mil, viu, gente? Tá com dinheiro o Cuco. Eu chamei de Cuco, né? Cuco? Por que Cuco? E quando tinha jogo que ele não aparecia, viu aquele passarinho? Ele aparecia, Cucu, isso mesmo. Já viu que tem um passarinho, Cucu. Cadê o Marcelo? E o Cuco já apareceu e subiu. E dava aquele carrinho perto da torcida. Pô, você viu o Luxemburgo? Marcelinho, parabéns, hein, irmão. Palavra de Deus é isso aí, ó. Pegou o dízimo do Luxemburgo, vou falar mal. Mas tá certo mesmo. Não tem jeito. Eu não vou entrar no mérito de nada, porque a justiça decidiu. Então. Não dá pra discutir. Você vai falar mal? E o Vanderlei aqui no mesa disse, né, que foi justa a decisão. Mas apesar da palavra... Em todo lugar que o Luxemburgo vai, ele só fala mal, que não gosta de um cara que vai de mundo. Eu sou fã do trabalho do Luxemburgo, sempre fui. Mas o Palmeiras faz boa campanha, vice-líder do... Quer dizer, mesmo nome do Santo André, só perde o critério de desempate, uma vitória a menos. Mas eu esperava um pouquinho mais do Palmeiras. Assim, não em termos de resultado, em termos de futebol apresentado. Né? O São Paulo...
Eu sei que o Vampeta vai... O São Paulo, por exemplo... O São Paulo, ele dava tempo pra caramba. O São Paulo tem o tempo inteiro. Calma. São 4, 5 rodadas aqui, começa a se sentar o rei. Você percebe como é que é o tratamento? Nessa altura do campeonato, o Santos do São Paulo estava apresentando o futebol mais bonito. Já tinha rodado na Sul-Americana. Estava apresentando ameaçado de não classificar no Campeonato Paulista. Você percebe? Foi agora. Vamos falar do São Paulo, então, já que eu falar do São Paulo. Eu passo para ele, meu. Continue. Não, só para continuar. Então, eu acho, por exemplo, que o São Paulo está apresentando o futebol mais bonito, ele vai falar daqui a pouquinho, do que o Palmeiras. Então só vamos isso. lá, vamos ver o São Paulo. A torcida, poxa vida, na hora que a coisa estava andando e tal. Vamos ver. A parada do futebol por conta do coronavírus interrompeu um bom momento do São Paulo, que vinha de 2 vitórias importantes. Uma contra a LDU pela Copa Libertadores e outra no último final de semana frente ao Santos pelo Campeonato Paulista. Já que a bola parou de rolar, vamos ver como foi o início da temporada do Tricolor. O ano começou sem contratação de reforços. A diretoria optou pela manutenção do elenco e investiu apenas nas compras em definitivo de jogadores que já estavam no clube, mas por empréstimo. Casos de Thiago Volpi e Vitor Bueno. Fernando Diniz, que por pouco não foi demitido no final da temporada passada, ganhou uma sobrevida no comando do elenco tricolor. E até aqui, o trabalho tem sido bom. No Campeonato Paulista, o São Paulo é o líder do Grupo C com 18 pontos e já está classificado à próxima fase da competição. Na Copa Libertadores, a campanha é apenas regular. No chamado Grupo da Morte, ao lado da LDU, River Plate e o modesto Binacional do Peru, o tricolor com 3 pontos é o vice-líder. A estreia na principal competição do continente foi desastrosa. Jogando na altitude de 3.800 metros em Juliaca, no Peru, acabou perdendo por 2-1 para o desconhecido Binacional. Mas a reabilitação veio em casa. E diante de sua torcida no Morumbi, fez uma boa partida e venceu a LDU por 3-0. Já a vitória do fim de semana contra o Peixe pelo Paulistão por 2-1, além de confirmar o bom momento da equipe, serviu também para quebrar o jejum de gols do atacante Pablo, que marcou 2 vezes e definitivamente espantou a zica. Agora é esperar a pandemia passar. E como infelizmente não sabemos quando isso vai acontecer, todo o elenco tricolor está dispensado por tempo indeterminado. Olha, o trabalho do Fernando Diniz no aspecto psicológico foi talvez até melhor do que dentro de campo. E isso pode ser perdido com a pausa. Porque você vê, agora o Pablo se recuperou. Ele precisava de jogo. Né? O Pato estava caído, derrubado. O Fernando Diniz recuperou. Foi um trabalho. Subiu, desceu, titular, foi para reserva, voltou, acabou, agora engrenou. O Pablo foi terrível lá na altitude. Aí fez aqui esse jogo contra o Santos, era hora do cara subir. Então, como o São Paulo é um time que está muito no fio da navalha, muito cobrado, esse é um pepino sério que o São Paulo pode ter. Porque a gente não sabe como é que volta. O time ganhou confiança, o próprio Fernando Diniz ganhou também credibilidade junto a torcedores chatos que ficavam enchendo a paciência dele. O São Paulo gosta muito. Sim, mas só que não acontece, mas não. Porque joga bonito, mas não vence, aquele blá 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 todo que a gente viu. O São Paulo hoje, para mim, depois do Flamengo, tá? Depois do Flamengo. É o que apresenta o futebol mais bonito, mais gostoso de se ver. Será? Criando chance. Não será o efeito resultado? Não. Semana passada, isso não cabe para mim. A vitória foi construída no segundo tempo, depois do Jobson. Mas eu estava elogiando o São Paulo mesmo quando estava perdendo. Os resultados, eu estava aqui, resultado é resultado. Não, eu estava aqui elogiando. Não, calma. Eu estou falando de futebol de performance. Eu já estava elogiando o São Paulo antes dos resultados surgirem.
Antes disso. Mas que performance! Foi lá na altitude, os atacantes não faziam mas isso foi um bom jogo. Fez um bom jogo com a LDU, ok. Fez um bom primeiro tempo também contra o Binacional. Contra o Santos foi um jogo que a gente não pode colocar na conta como um grande futebol de São Paulo. Mas deixa eu só concluir. Para mim, o São Paulo, depois do Flamengo, é o time que apresenta o futebol mais bonito. E vai ser prejudicado o São Paulo na volta, não só porque perde o embalo. O Antony já foi embora. O Antony, ele é peça importante. A gente não vai saber exatamente como é que vai ser, né? Se bem que está fechado. Está fechado. Em maio ele iria de qualquer jeito. Assim como o Corinthians também perdeu o Pedrinho. Não tem como. Não vai dar tempo, já vai embora. Então, aí é um outro time. O Daniel Alves, que estava bem, de repente é um jogador mais velho. Vai ter que retomar a questão física. Então é um recomeço para todo mundo. É como você terminar um ano bom e ter que recomeçar no ano seguinte. Se tivesse o São Paulo perdido o clássico do final de semana e ganhou, aproveitou bem a vantagem, a bobagem que fez o Jobson, aí o momento do São Paulo era bom. É bom sim, é bom em função dos resultados. Porque futebol, meu amigo, é resultado. O Thiago Nunes, daqui a pouco a gente vai falar do Corinthians, tá aí com a corda no pescoço, por quê? Porque os resultados não vieram. E o São Paulo conquistou 2 bons resultados. Tinha numa sequência o River Plate na Argentina, jogo cancelado. Toma um cacete. Não, é em São Paulo. Em São Paulo. Tinha um jogo aqui em Buenos Aires contra o River Plate. Não ganha do River Plate para essa ideia de que o São Paulo está num grande momento vem por água abaixo. Mas eu não avalio o resultado, eu avalio performance. São Paulo é o time que mais finaliza na temporada. Veio para arrebentar com todo mundo. É o time que mais finaliza na temporada. Estava criando 20 chances de gol por jogo. A Corinthians também está finalizando bastante. Não, mas então, por isso até que o Thiago Nunes vai ser mantido. Vai ser mantido. Já é a informação. Aliás, foi você mesmo. Exatamente. Thiago Salazar. Vai ser mantido. E vai ser mantido porque tinha alguma produção em campo. Sim. Né? Aliás, bom demais. Aproveitamento 36 está ótimo, tá? Não, mas você está se apegando só ao resultado. São Paulo também estava ruim e melhorou. 3 meses não mostrou nada. Não dá para comparar o São Paulo com o Corinthians, hein? Não, também não dá. Também acho que não dá. Claro que não. Também acho que não dá. Ele oscila pra caramba. Ele não finaliza nem. Não, mas o Corinthians. Então, mas o Corinthians também. Você vai chamar o Corinthians daqui a pouquinho, mas eu já vou adiantar. Tem um quesito psicológico que você também não pode ignorar. Os jogadores estão jogando uma pressão enorme também, cobrança e tudo mais. Então. Na minha opinião, o time do Corinthians é ruim. Também acho. Os jogadores são fracos. O elenco é ruim. Na minha opinião, o elenco é ruim. O elenco é ruim. Então é ruim. Não dá, é duro fazer, é duro jogar. Mas São Paulo a gente fala já. Hashtag Mesa Redonda, meu caro Guilherme Camarda. O pessoal está comentando aqui, muita discussão dos dois. O Cláudio dos Santos falou que para o Corinthians foi ótima a parada, que já estava passando vexame. Já o Kleber Batalha diz que concorda com Garrafa, que foi prejudicial para todos. Tem muita gente mandando mensagem aqui. Ronaldo Lino, deixa eu falar o nome do pessoal. Douglas de Souza. A Luna tá mandando mensagem pra caramba aqui também. O Carlos Eduardo tá falando que tá ligadinho no Mesa Redonda, que é bom para dar uma descontraída num momento tenso como esse. Aliás, essa é a ideia, né? Hashtag Mesa Redonda. Nós vamos falar do Santos e do São Paulo, mas antes vamos falar de um caso aí que tá bem complicado. Ontem, Ronaldinho fez 40 anos e estava no hashtag, né? Estava em cana. Vamos ver como é que está o caso, porque fica esquecido com essa pandemia, mas o Ronaldinho continua preso. Vamos dar uma olhada. O doutor Acácio é especialista em direito penal internacional e vai tentar esclarecer um pouquinho pra gente, fazer um raio-x dessa situação na qual o Ronaldinho Gaúcho e o Assis se meteram. Qual o tamanho da encrenca, por favor? Não é das menores. A encrenca em si é bastante complicada, porque num primeiro momento pesava contra eles o crime de falsificação, mas conforme as autoridades paraguaias vão apurando, já surgem indícios latentes acerca do cometimento do crime de lavagem de dinheiro. A pena vai de 3, aliás, a 10 anos mais ou menos, pela lavagem. Pela falsificação é um pouquinho menor, de 1 a 5 anos. Em sendo condenados, eles vão curtir um bom período no Paraguai. O Paraguai é um país que historicamente estava vinculado a atividades ilícitas. E nos últimos anos a gente tem visto as autoridades paraguaias lutando contra essa pecha. Às vezes eles podem usar essa situação do Ronaldinho Gaúcho como um exemplo. Em caso de condenação, ele cumpre pena lá? Existem 2 possibilidades. Existe a possibilidade da pena ser cumprida no próprio Paraguai, ou o artigo 7º do Código Penal brasileiro permite que penas
em virtude de condenações no estrangeiro, sejam cumpridas no Brasil. Diante das circunstâncias que nós temos, acho pouco provável que o judiciário paraguaio vá autorizar que ele cumpra a pena no Brasil. A principal alegação, o principal cerne da defesa tem sido esse, que eles estão usando a figura do Ronaldinho Gaúcho, explorando a figura do Ronaldinho Gaúcho para fortalecer o judiciário paraguaio e o viés político paraguaio. Eu confesso que não vejo muita certeza nisso, não acho que isso vá conduzir a um resultado favorável a ele por conta do passaporte. Eu acho que alguém que está sendo usado não usaria um passaporte, inclusive, para adentrar a alfândega daquele país, né? Para entrar num país com passaporte falsificado. Foi um erro banal que cometeu o Ronaldinho Gaúcho nesse processo todo? Ele não foi muito mirim nessa aí? Existem países que dão determinados benefícios fiscais para pessoas que se naturalizem enquanto pessoas daquele país. Uma das alegações do Ronaldinho foi essa: olha, eu me naturalizei paraguaio para usufruir de determinados benefícios fiscais. Qual é o problema? As autoridades paraguaias não encontraram esse processo de naturalização. Se existissem esses documentos, eu acho que a situação deles seria bem mais fácil. Mas, como não existem... Gente, 2020 está um ano muito maluco, não tá? Doideira. Imagine total. o cara que em 2019 ele dormiu e só acordou hoje. Aí ele vai lá e fala assim, olha, tem um vírus que está dando uma pandemia para o mundo inteiro. Aí o Ronaldinho Gaúcho está preso no Paraguai por falsificação. O cara lá tá louco. Que negócio é? O cara fala, tá verdade. Tá de brincadeira. Não é maluquinho. Olha o que está acontecendo no mundo. Nós estamos em março. Olha, o 2020 é um ano maluco. Não, o Capitão América, o filme. Ele dorme, acorda 80 anos depois. Não é verdade? Você imagina. Aqueles meninos que ficam lá no Big Brother, lá dentro. O cara sai lá. O Ronaldinho está preso, vamos fazer. Parece é verdade ou falso? Há um vírus no mundo inteiro que está parou o mundo inteiro. Verdadeiro ou falso? Falso. Ronaldinho, esse aqui. Ronaldinho está preso no Paraguai por falsificação. No Paraguai. Vai se catar, o cara não ia nem responder. Vai falar que falta de criatividade de fazer uma pergunta dessa. Não é louco isso, gente. E parece que a coisa. E isso mostra, acaba sendo cômico, né? É tão surreal que é a situação do Ronaldinho. Eu estou aqui falando com o Vampeta aqui. O Vampeta, obviamente, ele tem contato com esse mundo muito mais de perto, né? Esses jogadores aí, jogadores. Pô, o Ronaldinho tem tudo para poder levar a vida que ele quiser, não é, Vampeta? O cara vai se envolver numa dessa. O Flávio foi lá do Big Brother, vai de férias com ex, que é melhor, pô. Puxa vida. E aí quando come lá dentro daquela e a questão é que é tudo tão caótico. Por exemplo, que você vê o caso do Ronaldinho, parece que já faz uma eternidade que ele está preso. O futebol está parado há uma semana. Parece que já faz nem tempo. Uma semana, vai fazer uma semana amanhã, quando tivemos o Guarani. Tentando aqui lembrar semana parece passada. Um mês. Parece um mês. Hoje nós teríamos... Sabe o que é pior? Teríamos Corinthians e Palmeiras hoje. Com essa pandemia, que é muito mais grave do que qualquer coisa, o caso do Ronaldinho Gaúcho perdeu até a repercussão internacional. Até isso ele já não tem mais a favor. Rafa, amanhã... O juiz lá vai ver que o que foi abrir o celular dele. O vereador Assis amanhã que vai sair as coisas que tem. E tem um grupo da seleção de o grupo nosso do WhatsApp da seleção de 2002, e é onde o Ronaldinho, o Ronaldo Fenômeno, Kaká e Rogério Ceni, tem 3 ou 4 que não participam. Até já falei aqui no programa, né? E o Edilson postou discretamente, feliz aniversário, Ronaldinho. Eu fiquei esperando os demais atletas para ver o que ele quer falar, né? E todo mundo fica assim, sem jeito, não sabe o que... Primeiro que ele já não participa, não vai ver a mensagem que dá parabéns para ele. Como companheiro, que aí não vão falar, porque há um processo rolando, o doutor entrevistado falou que a coisa não é brincadeira, então não estou falando como cidadão. Como uma pessoa, ele é um cara de bom convívio? Eu tive a oportunidade de jogar com o Rivaldo. Não faz parte do grupo do WhatsApp, mas é da hora. Não, mas é meio, Kaká melhor do mundo, Ronaldinho, Ronaldo Fenômeno, Romário, eu tive o prazer, Rivaldo, de conviver com esses caras tudo na seleção e jogando contra. O Ronaldinho é o mais simples deles tudo. Tudo. Como pessoa, o cara assim. Que você olha assim, o cara continua sendo um dos 50 rostos mais conhecidos do mundo no meio do futebol, do esporte. E você vê assim, não é possível que o Ronaldinho chegou estrelado todo e o cara é tão simples.
Ele é muito simples. Simples. Não tá no grupo, porque tem esse, você tem que entender também, né? Mas ele fala assim, pô, por que o Ronaldinho anda com segurança, o Neymar, porque esse cara também não consegue andar no shopping, não pode sair atravessar Paulista. E essa blindagem acaba sendo, no meu entendimento, Vamp, um dos problemas, que pode até ter causado sem querer isentar. Não, o cara vive, às vezes, num mundo tão fechado que não sabe nem onde está colocando. E aí é o seguinte, Rafa, ó, o que caiu na mão dos caras? A gente sempre brinca assim, ó, daquele negócio, tudo é do Paraguai, agora vem da China, né? Aí você pega. Tem o judiciário, tem gente séria no judiciário, tem político sério. Você viu que o advogado falou que o Paraguai está querendo mudar essa mostrar para o mundo todo. Não, ele falou, o Paraguai está querendo mudar essa imagem. Fez assim, será que ele pode cumprir a pena no Brasil? Ele falou, dificilmente o cara vai querer liberar ele para cá. Claro. Mas tá campanha séria e ninguém ficar aprontando, né? Mas, ô Vampeta, deixa eu só dar uma impressão, assim, pelo menos eu, não sei se vocês também, que ele lá, ele não se liga direito o que está acontecendo, ele está meio perdido, que parece que é um pouco de inocência. Ele é um pouco inocente. O Assis é que cuida de tudo na vida dele. O Assis cuida de tudo, mas também a gente há de convir que, por exemplo... Não tem 10 anos de idade. Claro. Mas meu irmão chega para mim e fala assim, toma aqui, tem um passaporte do Paraguai para você. Eu digo, como é que você conseguiu isso? Lógico. Porque qualquer um, pô. Lógico. Mas ele é um cara meio... O cara já viveu o mundo todo, sabe de tudo. Mas os caras vivem qualquer coisa errada, sabe? E essa seria a postura correta do cara, independentemente da situação. Pô, meu irmão tá... Pera aí, de onde você conseguiu? Agora, conhecendo esse mundo de perto, né? Tem jogador que vive, a gente fala muito sobre o Neymar, que é tanta proteção, os caras vivem dentro de uma bolha. O cara, se você falar assim, ó, vai sozinho de São Paulo a Paris, o cara não sabe nem como é que ele compra a passagem dele. Não é? Você acha que isso pode ter um peso também? Sabe bem, esse negócio assim, de você viver confortavelmente a vida toda jogando futebol e o pessoal do clube, você sabe como é que é, entrega a passagem para nós, bagagem e tudo, mas ao mesmo tempo, você sabe também quando o cara vem te dar uma coisa errada? É claro. Agora, gente, uma coisa que isso aqui precisa ser dito. Eu mesmo já cobrei muito essa coisa de blindar de jogador, mas ao mesmo tempo já vi na minha carreira muito jogador ser roubado por um terceiro que ia cuidar da carreira dele. E aí, você não pode cobrar do jogador que ele tenha estudo mais aprofundado. Porque na infância dele, ele estava jogando futebol, na adolescência, e normalmente para dar de comer para a família. E aí o cara não dá para ele fazer as suas coisas. Alguns mais privilegiados, família, mas normalmente não. Então, o cara tem que, se tem alguém da família que ajuda, é melhor. Quebra assim mesmo, ó, vivendo, que nem o Índio. O Índio jogou no Corinthians, bicampeão brasileiro, campeão mundial. Gol título pra caramba, a gente viajava o Brasil todo, viajava a América do Sul jogando Libertadores, e ele é índio mesmo, ele não mudou, não aperfeiçoou em nada. Por exemplo, eu sentava com o índio do lado do avião, aí ele falava assim, quero água. Aí eu digo, aperta aí e pede. Apertava para a aeromoça vir. Ele apertava o botão e ficava, quero água, quero água. Juro por Deus, juro. Sabia. Aí você é verdade? Peraí. Mas aí... Eu vou criar isso aqui agora. Mas aí... É ótimo, vamos dar uma chance pro Vampeta. Vamos anular essa. Peraí, a gente é ótimo. Vamos anular essa. Vou te dar uma chance. É boa. É boa, mas vamos dar uma chance. Quero água. Eu digo... Aperta aí, pede. Como é que ele fazia, Vampeta? Ele apertava o botão lá do avião que chama ele no almoço, quero água. Ele não quis desistir. Ele vai levar até o fim da vida. Eu sei que falava muito que mas aí, no Japão... Eu criei isso agora. Que o japonês tá conversando... chama o elevador, ele fala... Lá no Japão, né? Chama o elevador e fala, elevador iria. Aí tá conversando aqui sobre assim, o que o Ronaldinho viveu no mundo. Quando o Assis dá o passaporte, ele vai saber o que tá fazendo. Conheço, Vampeta. Eu vou criar isso agora aqui. Vou pegar o índio agora, vou botar dentro do avião e... Mas o índio... O Vampeta já mudou a história meia hora depois que eu contei pra ele. Eu contei uma história, depois de meia hora ele mentiu a história inteira na minha frente e não dava risada. Aquela da parada gay aqui já mudou de novo. Ó, a questão é, o Ronaldinho não é um índio, com todo respeito. Já morou em Paris, em Barcelona. Passaporte espanhol. Passaporte, sabe? Assim, e eles, parece, as informações chegaram do Paraguai que eles admitiram que sabiam que o passaporte era falsificado. Claro, então, aí é uma maneira escusa de fazer negócio, e aí não é porque o Ronaldinho, três vezes melhor do mundo, 2 vezes melhor do mundo, 2 vezes melhor do mundo, campeão do mundo em 2002. Né? Que ele poderia ter sido. E depois tem aquela sensação também que tem a ver com preconceito. No Brasil a gente pode tudo, imagina no Paraguai. Uma hora a casa cai. É verdade. Gente, vamos falar então do Corinthians, sobre a campanha do Corinthians até agora. Vamos lá.
Ai, meu Deus. Thiago Nunes chegou como esperança de uma nova mentalidade no Corinthians, mais ofensiva, diferente do estilo de jogo recuado que o clube se acostumou a ter nos últimos anos. Mas o que se viu foi um técnico pressionado pela eliminação na fase inicial da Libertadores e por uma desclassificação iminente ainda na fase de grupos do Paulistão. Para muitos, a pausa forçada devido ao coronavírus veio em boa hora para o timão. Thiago Nunes pensa diferente. Atrapalha toda a temporada, né? A gente não sabe depois como os jogos se ajeitam. O Corinthians precisa tempo, né? O tempo ele é inerente ao número de jogos também que a gente precisa realizar, precisa trabalhar, precisa se reforçar, precisa evoluir. Então não tem como qualificar nesse momento com certeza quando eu trabalharia, mas acho que atrapalha todo o futebol brasileiro. O presidente André Sanches está bancando a permanência do técnico, que terá muito o que provar quando os campeonatos retornarem. E vale lembrar que Thiago Nunes nem poderá treinar o time nesse período, já que as atividades no CT do Alvinegro estão suspensas por tempo indeterminado. Vendo o que ainda está em jogo, o Timão deve focar no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil, buscando melhores resultados para não passar vergonha como vem fazendo até agora. Quando eu falo que o Campeonato Paulista é a especialidade do Corinthians, quando ele está fazendo papelão, o campeonato para. Olha só. Se fosse Libertadores, não pararia nunca. Olha no que eu tô cercado. Dizer que o Vampeta e Flávio. Não falei nada. Estou falando que o vírus foi criado lá no a natureza lá vai a favor de quem você está no seu cenário. Tudo acontece para o Corinthians perder Libertadores, tudo acontece para ele não ter problema no Paulista. Você pensou que o Corinthians assim continua, hoje a gente estaria falando aqui de um Corinthians e Palmeiras. Provavelmente, ou com uma boa possibilidade, o Thiago Nunes ter caído. Ou não, porque na maioria das vezes, quando o time está mal... Uma coisa é certa, que o Luxemburgo ia levar a tropa toda, a cavalaria toda, para cair para dentro. Seguinte, o trabalho do Thiago Nunes... Para mim é decepcionante, sim. Opa. Concordo. Então, esperava mais. Sim. Teve um bom começo lá na Florida Cup, apresentou um futebol até que eu não imaginava apresentar. Fez um ou outro jogo bom, por exemplo, primeiro tempo contra o Santos foi muito bom. Sim. Contra o Guarani, venceu e jogou bem, tanto que a torcida terminou a Libertadores eliminado, mas aplaudiu o time. Eu não me lembro de ter visto isso. Já está acostumado. Só que aí, depois... já sabia que... O Palmeiras já passou por isso. Quando fica nessa ansiedade de acertar, que a crise tá pegando aí, fica mais ansioso ou não fica? Fica mal o time. Isso aí. Eu acho o título lá, com atuações miseráveis. Mas é que eu... Passa os caras capricharam, mas olha a cara do Flávio. Mas isso é uma maldade. Isso é coisa do primo lá. Ele ama falar isso. É o primo Ribeiro que colocou aí a... O Garrafa colocou 36% de aproveitamento. Agora, e eliminação na pré-Libertadores. Agora, o Celso falou, não, essa parada aí foi boa, tal. Falei, tudo bem, faz de conta que não vai ter o Paulista, aí você pega a tabela do Brasileiro, que a gente não sabe como é que vai acontecer. Aí tem Atlético Goianiense em casa, estreia no Brasileirão. Aí depois vai pegar Sampaoli em Minas, Atlético Mineiro, e depois o Grêmio do Renato lá em Porto Alegre, tá bom? Mas Campeonato Brasileiro você vai pegar esses times. Não, só pra reportar que não, vai ser bom. Vai ser bom. No Brasileiro, a pressão volta rapidinho. Agora, vamos. Tudo culpa do Thiago Nunes. Olha só, ele apostou, ele queria 2 jogadores bons pelos lados. Pediu o Michael, foi parar no Flamengo. Pediu o Rony, foi parar no Palmeiras. Pediu o cara lá do Independente del Valle, não, já estava negociado com o Canadá. O Everaldo, o Janderson, não estão jogando absolutamente nada. Que também não jogou nada. São jogadores. O Luan é o jogador mais caro. Que ele pediu. Sim, tudo bem, mas eu contrataria o Luan. O melhor jogo dele foi contra o Ituano, que empatou 1-1. Olha como funciona. A gente falou do São Paulo aqui, do futebol jogado, 10 anos que não. É 10 anos que não. Não ganha um título. Se você pegar o. 12, Brasil, na verdade. 12, né? Nos últimos 10 anos, qual foi o time que mais ganhou título no Brasil? Corinthians. Você vê a pressão como que já é? Parece que o Corinthians não tá ganhando nada. Lá é ganhar. Esse negócio que chutou 10 bolas, não vale. Não vale. É o atual campeão. É a pressão. É atual, ó. Tricampeão. É atual. E se tivesse a rodada de hoje mesmo, perdesse o Palmeiras, você ia ver a fumaça que a gente já está vendo aqui lá. Ou seja, a pressão foi só adiada pelo início de Campeonato Brasileiro, que pode ou não ser dessa forma.
né? O Thiago Nunes, pro Corinthians foi péssimo mas ter não parado pode agora. simplesmente quando voltar o Corinthians voltar. É isso aí, também acho. A gente já viu de tudo. A gente viu a pausa. Foi pausa do quê? Da Copa do Mundo? Que o Filipão, o time estava ótimo. E voltou, foi. Eu me lembro. Olha, aconteceu o contrário. Tanto aqui o Vampeta está de testemunha, antes da parada da Copa América, Palmeiras já é o campeão brasileiro. Copa América. Palmeiras já é campeão brasileiro. Vai de passado. Você falava isso. Palmeiras já é campeão. Eu ouvi. O único que falou que não foi o Chico Lang. Falou assim, eu conheço aquelas alamedas. Que é bom demais que Palmeiras. Não, o Chico vive em crise. O Chico falou assim, não, tá muito calmo. Não é isso. Voltou a Copa América, Filipão foi demitido. Pode acontecer o contrário. Pode. Seria o clássico. A gente estaria falando sobre o clássico, né? E eu tá assim. Corinthians vence, poderia ter ganho, poderia ter empate ou não. Não sairia do mesmo lugar, não estaria nem classificado. Não estaria classificado. Exatamente. Mas se ganha do Palmeiras... Se perde, pode ser rebaixado. Aí vai falar, o Paulistinha. Não, Palmeiras é outra coisa. Não, e tem o tricampeonato, vai falar, gente. Dessa vez tinha não funcionou, mas tinha um saldo legal. Se ganhar do Palmeiras, é o cara não sai da Libertadores. Mas, sinceramente, eu acho que com essa parada, e aí partindo do pressuposto que teremos uma pré-temporada, 20 dias... Tá muito ruim, Celso, Corinthians. Mas de repente... 10% de aproveitamento. Mas de repente... Criou 10 oportunidades. Ruim por quê? Por causa do Thiago, por causa do elenco, o que você acha? Conjunto e Thiago no pacote também, porque um treinador que chega de bagagem, você não vai dar pro Zidane e o Real Madrid dizer assim, se não passar contra o Eibar, você não vai pra Liga dos Campeões, o cara vai meter 5, 6. É pra atropelar o Guarani do Paraguai, pelo amor de Deus. Não dá. E ganhou o jogo. Você fala, quando você fala assim, parece que o Corinthians perdeu o jogo. Mas, gente, ele ganhou. Olha a comparação que você fez. O Corinthians, ele não tem, o elenco do Corinthians é fraco. Eu não estou falando, o elenco do Corinthians é ruim. Os jogadores do meio campo são lentos, inclusive o Luan, que é um baita jogador, mas um jogador lento. E os eu acho de velocidade pelo lado do campo são ruins. Deixa eu só concluir. E pior, jogadores que eram heróis, o Cássio falhou no jogo contra o Guarani, o Cássio falhou no jogo contra o Ituano. Você achou que também? Qual o gol? O gol de falta do Guarani? Do Guarani foi, pra mim foi. Tá muito perto da área. Não achei que falhou, não. Agora, você tá falando que o elenco do Corinthians é um elenco muito fraco. Então o Thiago Nunes devia saber e devia chegar e falar, não manda embora o Jadson e também o Ralf, não. Já que tem um elenco muito lindo. Mas não... Peraí, você olha pro banco. Ele chegou com uma certa soberba. Ele chegou, não, tirou os caras. Então, se o elenco é tão fraco, você acha que o Ralf não podia... Ele chegou, mas ele chegou com a expectativa de contratar jogadores. Expectativa, juvenil ele. O Celso falou uma coisa séria. Jogadores pelo lado, que ele pediu 3 jogadores. Pediu 3 jogadores. Não veio ninguém. Que garantia que ele tinha? Segundo o Duílio e o próprio Thiago Nunes, ele deu uma lista de jogadores e não falou qual que ele preferia. O próprio Thiago Nunes falou isso. O Johnny Gonzalez estava na lista. Sim, estava. Você também não tá jogando. O Thiago Nunes e o Johnny Gonzalez, ele prefere quem? É, claro. Entre o Michael e o... Mas aí o Thiago Nunes que bancou isso pra imprensa. Aí você pega o Rony, tudo bem, mas você pega o Michael, que... Você acha que ele fez um bom negócio para a carreira dele no povo? Não, claro que não. Claro que não. Eu acho que fez. É reserva. É melhor você ser... Eu acho que é melhor você ser cabeça de sardinha do que rabo de baleia. Mas lá ele é rabo de baleia. Não, mas é o contrário. Eu falei o contrário. O que é o contrário? Eu acho que é melhor... Desculpa, eu errei. É melhor você ser rabo de baleia no futebol do que cabeça de sardinha. Ficou mais um no meio da multidão. Aí ele é cabeça de sardinha. Aí ele é sido eliminado na Libertadores também. Ele tá no Flamengo. Ele tá no melhor elenco, ele tá no bolo. Mas não joga, Flávio. Joga, já fez gol. Ele, Pedro, não joga. Quem vai ficar no Corinthians sem jogar? O que nem o Mister fala, se ele vem pro Corinthians, ele seria outro patamar. Ele ia ser titular do time. Isso. Sabe? Não sei. Não sei se ele ia perder a posição para Everaldo. Não ia. Eu não sei o ganho. Agora, o Corinthians do Carille tinha um elenco maravilhoso que foi o campeão brasileiro? O técnico é bem pago, bem remunerado, o Thiago Nunes, que mereceu todos os elogios, foi contratado. Cartilha. Se ele não tem cartilha pra lá, pra cá, se ele não tem os jogadores, se vira, arruma um jeito pra jogar com esses caras. Ganhou o Campeonato Paulista. Você não faz omelete. Ganhou o Campeonato Paulista tomando um sufoco do Santos no jogo da volta isso lá. É promessa. Ele recebeu um monte de promessa de contratação. Isso é mais ou menos a história do Osório eliminado na primeira fase. Promete um monte de coisa, começa a tirar jogador, não é o jogo. Não, tudo bem, não tira o mérito. O Carille tem o mérito dele, não vou tirar, não vou jogar no lixo tudo que ele construiu. Tem mais uma coisa. Agora, o final do trabalho, só garantiu uma vaga na Libertadores América porque cabem 8 na Libertadores. Eu vou te falar uma coisa, a final do Brasileiro de 2002,
que o Rogério toma as pedaladas lá, se for assim, sabe que o Corinthians bombardeou o Santos. Sim. Sabe, na Libertadores, fomos eliminados, o Marcos virou São Marcos. Sim, por causa da Libertadores. E aí jogos. os caras ficou e nós saiu. E aí? Mas tá errado também. Então pra história tá errado também. Lá é o resultado. O Santos mas tá errado, Vampeta. Não poderiam fazer o que fizeram com vocês lá quando foi eliminado pelo Palmeiras, depois de ser campeão do mundo. Edilson, o melhor jogador do torneio, foram lá e queriam bater nele. Mas você... o povo não faz sentido. Mas tá errado. Também é. Mas a gente tem solta que... Barrabás, ô Jesus. Não vai atrás do povo. Aí é. O povo não pode errar. Como é a voz do povo, não é a voz de Deus? Deixa eu falar uma coisa boa pro povo. Opa. Você não precisa mais sair de casa. Olha que legal, para apreciar o melhor da arte da gastronomia portuguesa. Olha que legal. O restaurante Alfama dos Marinheiros foi fundado em agosto de 1969 pelo nosso querido Jerônimo Gomes. Ele veio de Portugal, trazendo de Lisboa os sonhos de um jovem imigrante e todos os segredos da clássica culinária portuguesa e das altas técnicas de preparos de frutos do mar e assados. Devido à pandemia do coronavírus, o restaurante estará temporariamente fechado, mas para você, cliente, não perder essa maravilha que é o nosso Alfama dos Marinheiros, para você continuar apreciando o melhor da gastronomia portuguesa com comodidade e no conforto das suas casas, está operando no sistema de delivery. O Alfama dos Marinheiros está no delivery através de empresa de entrega ou pelo WhatsApp. Anote aí, 11 977 50 31 33. Vou repetir, 11 977 50 31 33. 11 977 50 31 33. Ligue, você vai ter uma maravilha. Será com certeza uma experiência verdadeiramente inesquecível. Tá legal? Vamos pro Alfama dos Marinheiros Delivery. Vai ser muito legal para você. E você vai aproveitar, vai continuar aproveitando essa maravilha da nossa comida portuguesa. Tá bom? Guilherme, como é que foi a nossa enquete? Deu que sim, é claro. 77% das pessoas, ainda teve 23% que achavam que não tinha que tirar as Olimpíadas aí, né? Pois é. É a história que a gente fala do povo. Bastante gente. Pode, né? Queria que o cara justificasse. Podia, né? Ter justificativa aqui, né? Não tem sentido, não tem sentido nenhum. Não tem sentido nenhum. Se quiser ler algumas observações, por favor. Não, o pessoal tá mandando o Xavier Adriano, tá falando que se seria uma boa pro Corinthians, de repente o Thiago Nunes sair e vir o Mano Menezes. Será que o Mano Menezes conseguiria resolver isso? Muitos corintianos estão pedindo o Mano de volta. Gente, mas... Os corintianos que reclamavam do futebol retranqueiro estão mandando, o Mano podia voltar. E só completando o negócio, o Carille, que vocês tanto falam, ano passado, numa entrevista pro Benjamin, na Fox, falou assim, o Thiago Nunes, com esse elenco do Corinthians, não consegue fazer o futebol que ele conseguiu no Atlético Paranaense. Ele falou isso daí também. Mas chegou vários reforços para ele. Né? Chegou o Luan. Cantinho, mudou um pouco, mesmo assim não tá chegou, ele trouxe o Johnny que ele pediu. Ele gosta do Camacho, ele gosta do Aliás, Zagueiro. leva lá pra quarentena, o Johnny Gonzalez com ele. Ele trouxe. O Corinthians chegou uns 10 reforços no Corinthians. Vem 10, para. Olha os jogadores de lá. Mas chegou. Johnny Gonzalez deve tudo bem. Mas chegou só como você vai ter olha só, o São Paulo tem, por exemplo, o Antony. O Palmeiras tem Rony, o Dudu, você vê, o nível do jogo. Perdeu o Pedrinho agora. Soteudo. Tudo bem, mas chegou 6, 7 reforços pro Corinthians na temporada. Você não joga, mas chegou o jogador. Nós vamos parar um pouquinho mais cedo hoje, até porque é um programa diferente, né? Fazendo tudo em cima do que está acontecendo nessa pandemia mundial. Pessoal, fique em casa, cumpra tudo direitinho que as autoridades sanitárias mandam, mas, por favor, otimismo. Não deixa a energia ruim pegar você, não baixe o astral. Uma energia positiva te ajuda, inclusive te dá uma melhor imunidade física. Não baixe a guarda, tá? Nós vamos sair por cima dessa parada. Pode ter certeza disso. Um abraço, Celso, um abraço. Deu um nocaute, né? Um abraço, meu caro Garrafa, Guilherme Camargo, um abraço a todos.